O presidente Alberto Guerra ele deu uma entrevista ao jornal Correio do Povo, onde ele se posicionou de uma maneira diferente do que fazia algum tempo atrás. Uma declaração que surpreende, porque Alberto Guerra abraça a ideia de SAF, contrariando o discurso de eleição dele, tá? Abre aspas, só para contextualizar aqui. Fui eleito contra a SAF, defendi isso por 2 anos, mas a realidade impõe uma revisão. Hoje sou favorável, não vejo mais saída, fecha aspas. Quando ele fala, não vejo mais saída, uma pessoa que era contra a SAF, que está dentro do Grêmio, que está completamente ciente do que acontece dentro do Grêmio e no cenário brasileiro, a gente precisa parar e avaliar o que ele está falando, né? Convenhamos. O presidente Alberto Guerra justifica esse posicionamento, dizendo que o cenário do futebol brasileiro mudou completamente, com clubes muito bem estruturados, clubes, empresas, né? Clubes que têm aportes anuais ou às vezes mensais extremamente volumosos, dificultando a capacidade dos outros de competirem com essas equipes. E o motivo dessa guinada da opinião do presidente Alberto Guerra, que foi construída ao longo dos últimos anos e que ele mesmo deixa claro, né, que o martelo da sua ideia só foi batido agora, em 2025, se deve a 4 fatores. O primeiro, uma dificuldade clara de competir com os clubes SAF, e aqui a gente está falando do Bahia, do Botafogo, do Cruzeiro, inclusive do Vasco da Gama, do Coritiba. São clubes que, apesar de alguns desses não estarem competindo agora em alto nível, na avaliação que algumas pessoas do Grêmio têm, muito em breve estarão melhor estruturados do que os clubes não SAF hoje. Também há um segundo motivo, um descompasso financeiro dentro do Grêmio, uma folha salarial alta, receitas que são limitadas, dívidas antigas que se tornam uma grande bola de neve, e aqui a gente pode parar para avaliar também qual é a porcentagem de culpa do presidente Alberto Guerra dentro desta situação, porque ele tem, mas ele coloca esse como um fator determinante, a falta de perspectiva de uma injeção externa de capital. Aqui também a gente tem que fazer a vírgula que existe 2 candidatos, Marcelo Marques e Paulo Calef, mas muito mais o Marcelo Marques, dizendo que está disposto a injetar esse dinheiro, né? Paulo Calef diz que se precisar, faria doação e tal, né? Ou o conselho de administração dele, mas quem está dizendo que vai botar dinheiro é o Marcelo Marques. Só que, repito, isso é um candidato em meio, né, a uma possibilidade bem infinita de chances disso acontecer. E também o risco de virar um clube que só paga contas. E esse é o medo que o presidente Guerra tem para o futuro do Grêmio. O Grêmio não conseguir dar um passo à frente, não se transformar em SAF e continuar correndo atrás do próprio rabo. Uma coisa que me chamou a atenção nesse bate-papo do Guerra lá no Correio do Povo foi o exemplo do Bahia. Porque para ele, Guerra, a SAF do Bahia é o exemplo. Uma SAF controlando o futebol, mas com a associação preservada. Né? Ou seja, Guerra deseja uma SAF onde a empresa assume a parte do futebol e a associação continua existindo com papel institucional, político, não se perde o lado raiz do clube, o lado de origem do clube com gremistas administrando o clube, né?